Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 230. Numerosas curas operadas por Jesus, a Gênesis capítulo 15. Então agora nós vamos dar sequência na questão de número 27, onde Kardec tece comentários a respeito dessa passagem que encontra-se no Evangelho de São Mateus, que tivemos a oportunidade de ler e comentar algumas coisas no vídeo anterior. É lógico que gostaríamos de comentar muito mais coisas, mas isso não é possível. Então, Kardec começa dizendo assim: de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Então você observa que no vídeo anterior, no princípio do vídeo, nós tecemos comentários a respeito. Será que não seria isso que Jesus queria transmitir, né? Então, quem tem olhos, né, de enxergar que enxergue, quem tem ouvidos de ouvir que ouça. Então aqui Kardec vem nos esclarecendo, aliás, isso. Dando sequência. Aliviando os sofrimentos. Então Jesus aliviando os sofrimentos, a dor física da pessoa, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Então, você observa, por exemplo, você vai a um espetáculo num teatro. Então, um mágico fulano de tal vai se apresentar. Então, você, por saber que não existe mágica, e que tudo aquilo ali são truques, você, depois que termina o espetáculo, você sai dizendo para as pessoas que estão à sua volta: que chatice! Eu confesso que não gostei da apresentação desse mágico. Mas não é que você não gostou da apresentação daquele mágico. Acontece que todos os mágicos
eles praticam truques. Aquela magia ali é truque. Aquela mágica é truque. Então você sabe que ali no palco alguém está te passando para trás, está tentando te enganar. Então, o contrário é que Jesus queria passar para as pessoas. Então, olha só, aliviando os sofrimentos, prendia-se as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse, com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais. Conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teriam visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil, que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi eu o sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhes fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas. Responde-lhes simplesmente: ide dizer a João: os cegos vêem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. O mesmo era que dizer: reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto, porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. Nós temos comentado constantemente, essa questão. Julgai da árvore pelo fruto. Nós não temos comentado a respeito dessa questão? Você, ao aproximar-se de um pé de limão, você não vai ver nele jabuticaba. Porque se você vê jabuticaba num pé de limão, ou de duas uma, ou você fugiu de um hospital psiquiátrico, ou você está precisando de um psiquiatra urgente. Porque isso não é possível. Jabuticaba num pé de limão. Mas que eu estou querendo com isso dizer? Que hoje nós temos que ficar muito atento com os charlatões. Os charlatões, os mistificadores, os impostores, o anticristo. Esses sim que significa jabuticaba no pé de limão. Jaca no lugar de abacate. O abacate no pé de jabuticaba. Imagina, em vez de jabuticaba, abacate. Quantos milhões de abacate num pé de jabuticaba? Então nós temos que ficar atento com os impostores. O médium
Ah, tá fazendo curas ali, tá psicografando ali, psicografando aqui e tal. Vamos ficar bastante atento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Os falsos cristos, profetas e impostores da erraticidade. Por que que esses impostores da erraticidade existem e por que que eles agem? Porque eles encontram os impostores, os charlatões aqui na Terra. Porque se não existisse aqui na Terra, se não houvesse aqui na Terra os impostores, os charlatões, esses espíritos impostores da erraticidade não teriam vez aqui. Então, os culpados por esses espíritos nadarem de braçada aqui na Terra são os próprios encarnados, charlatões, mistificadores. Então, Kardec continua assim: o Espiritismo, igualmente pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. E são esses os maiores prodígios que ele atestam a procedência. Tá vendo só? Então, a doutrina dos espíritos, ela nos recomenda que primeiro é preciso cuidar do corpo. Porque, lógico, a alma no corpo aqui na Terra se encontra. Isso é lei divina. Primeiro, cuida-se do corpo. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, a doutrina dos espíritos nos ensina, nos esclarece a importância de cuidar da alma, cuidar do espírito, porque espírito e alma é uma coisa só. Espírito é porque é aquele que já desencarnou. A alma é aquele que ainda encontra-se no corpo físico encarnado, né? Então a doutrina dos espíritos, ela nos fornece todos os meios para que hoje possamos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, através da transformação moral, a mudança de caráter, de intelecto, mudança de hábito, de atitude, comportamento. É a mudança moral. Porque não adianta nada. Vejamos. Vamos voltar a essa questão. Milhares foram curados por nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, organicamente. Mas milhares também voltaram a se enfermar e morreram fisicamente, vítimas daquela enfermidade. Por que que a pessoa foi curada por Jesus organicamente e voltou a se enfermar? Porque a pessoa, ela não fez por onde de mudar internamente a sua moral. Ele não optou pela cura da moral. Ele optou só pela cura física.
e não pela cura moral. Então, quem não opta pela cura moral, no perispírito e na alma, a imoralidade continua. Então, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, me esqueço agora o capítulo, acho que não sei se é capítulo 13, 14, me esqueci agora. Lá está escrito mais ou menos assim: a dor, a doença, a enfermidade é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então, onde nós vemos, perdão do termo, desgraça, a providência divina vê bênçãos. Onde nós vemos tragédia, nossa, mas você viu o que aconteceu? O quê? O avião caiu, 288 pessoas morreram. Que desgraça! Que desgraça! Nós vemos desgraça. Não deixa de ser uma tragédia. Mas é um resgate coletivo de 288 almas endividadas com a própria consciência. Porque não pensemos que nós nos encontramos endividados com Deus. Que não. Nós não ofendemos Deus. Nós não magoamos Deus. Deus não nos castiga, Deus não nos pune, Deus não nos julga. Nós não temos dívida nenhuma com Deus. É bom que fique bem claro isso. Nós não devemos um centavo a Deus. É doido mesmo, né? Eu não tomei meu Rivotril hoje não, né, vó? Não. É brincadeira. Mas é a verdade, nós não devemos um centavo a Deus. Por que nós não devemos um centavo a Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Kardec interroga os bons espíritos. Onde encontra-se escrito as leis de Deus? Os bons espíritos respondem: na consciência. Então, aí está a resposta. Na consciência. Agora aí está a questão que nós estamos tratando. Quando aqui dizendo dessa forma, muitas pessoas podem pensar assim: esse Luiz não tomou o Rivotril dele mesmo, é doido. Nós não devemos um centavo a Deus. Deus não julga ninguém, não condena ninguém. Deus não pune ninguém. Deus não está nem aí com o que nós fazemos. Deus não está nem aí, gente, com o que nós fazemos. Gente, nós podemos matar quantas pessoas nós quisermos. Nós podemos roubar o tanto que nós quisermos. Nós podemos botar fogo no mundo se a gente quiser. Você sabe por quê? Deus nos condicionou meios na evolução para que conquistássemos, através dos nossos esforços, um atributo que se chama-se livre-arbítrio. Ei, Deus é perfeito, hein? Ele permitiu que tudo fosse implantado em nós.
justamente para que nos responsabilizássemos dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Então, o livre-arbítrio é o direito de escolha do ser. Tem um copo de pinga e um copo de leite, eu já disse várias vezes. Você toma o que você quiser. Problema seu. Tem um copo de água e um copo de veneno. Você vai tomar o que você quiser. É você que escolhe. Ah, mas tem as trevas, tem os obsessores, aí que tem. Nós temos que parar com essa questão de ficar culpando obsessor, culpando treva. Porque quem abre a porta primeiro, presta atenção numa coisa. Batem lá a porta da sua casa, ó. Você chama pelo interfone. Pois não? Ah, aqui é o Grodofedo. Grodofedo? Grodofedo, vai embora daqui, senão eu chamo a polícia. Pá! Desliga o telefone na cara do Grodofedo. O interfone. Agora. Pois não? Aqui é o Grodofedo. Ah, Grodofedo. Tá, ó. Pela milésima vez, eu vou deixar você entrar. Presta, olha pra você ver as coisas. Pela milésima vez, eu vou deixar você entrar. Mas se você fizer o que você fez nessa milésima vez que você esteve, eu vou chamar a polícia. Então você está pedindo realmente para morrer, simbolicamente. Então por que o cão entrou na igreja ou entra na igreja? Porque ele encontra a porta da igreja aberta. Deixa sua casa aberta para ver e vai viajar. Deixa sua casa aberta e vai viajar. O que você vai encontrar dentro da sua casa? Provavelmente você não vai encontrar nem as paredes. Que os ladrões, creptomaníacos levam tudo embora. Então, nós não devemos um centavo a Deus. Por causa do nosso livre-arbítrio, que é o direito de escolha. E porque na nossa consciência encontram-se escritas as leis de Deus. Nós plantamos jiló. E se tivermos o direito de plantar o jiló, nós temos a responsabilidade de colher o jiló e comer o jiló. Agora, nem sempre nós temos que comer o jiló amargo. A doutrina dos Espíritos nos ensina que, através do amor, cada bem que se faz, o mal que se diminui, né, que se abranda, e assim. Então seria o jiló, né, na caridade, você coloca um ovo no meio, uma farinhazinha, um batidinho, um presunto, né, e faz aquele mingauzinho, e você faz ali uma panquecazinha de jiló. Olha que delícia, uma panquecazinha, por mais que eu não possa comer por causa de ovos, né? Mas quem pode, coma. É uma delícia. Panqueca de jiló com ovos, queijo, farinha. É uma delícia, uma pitadinha de coco ralado em cima. Então, resgate coletivo. 288 pessoas. Você viu que eu não esqueci o número, né? Cabeça tá branca, mas os neurônios estão bem. 288 pessoas
O avião caiu e matou. Desgraça! Para nós que somos ignorantes, que não sabemos o que aqueles seres pediram na programação reencarnatória para poder passar. 100% de todos esses que passam por esses processos, por esses resgate coletivo ou não, porque você sabe que não existe só o resgate coletivo, existem os resgates individuais. E quais são os resgates individuais? Depressão, angústia, melancolia, ansiedade. Quantos milhões de pessoas desencarnam em casa? Vamos usar o termo simbolicamente: vítimas de infarto, de aneurisma cerebral, e câncer em casa, morte de câncer. Então, esses aí são resgates também, só que são resgates individual ou individuais. Agora, o resgate coletivo, quando tem mais de 1, 2, 3, 4 junto num acidente aéreo ou numa outra coisa. Então, a certeza que nós temos, nós vamos continuar esse assunto no próximo vídeo, a certeza que nós temos é que ali é um acerto de conta com a própria pessoa. Vamos no próximo vídeo, vamos continuar esse assunto no próximo vídeo.